O milagre que mudou a vida de Maria, quando a fé venceu o desespero. Maria olhava pela janela do pequeno quarto alugado enquanto a chuva batia forte no vidro. As lágrimas escorriam silenciosas pelo seu rosto, misturando-se com o suor frio da febre que não a abandonava há semanas. O diagnóstico médico era claro: leucemia em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e o pouco dinheiro que ela conseguia como diarista já havia se esgotado com os exames e remédios. A solidão apertava seu peito como um punho. Sem família, sem apoio, sem forças, Maria sentia que estava afundando em um poço sem fundo. Foi então que, em um domingo de manhã, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas do bairro, ouviu um coro vibrante vindo de um grande templo. As vozes cantavam com uma paixão que a fez parar. Há poder no sangue de Jesus. A letra da música ecoou em sua alma como um chamado. Hesitante, subiu os degraus da Igreja Universal do Reino de Deus. Nunca havia entrado em uma igreja antes, mas algo dentro dela dizia: aqui tem uma resposta. Dentro do templo, o ambiente era elétrico. Centenas de pessoas levantavam as mãos, alguns choravam, outros gritavam louvores. No altar, o pastor, com voz firme e cheia de autoridade, falava sobre fé que move montanhas. Deus não é homem para mentir. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Maria sentou-se no último banco, tremendo. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ela não teve coragem. Mas uma irmã de fé, uma senhora de cabelos brancos e olhos brilhantes, aproximou-se dela. Minha filha, eu vi você entrar com essa dor no olhar. Deus te trouxe aqui hoje. Vamos orar? Disse a irmã, colocando a mão no ombro de Maria. Maria não resistiu. No fundo, ela queria acreditar. Precisava acreditar. Naquela noite, Maria voltou para a corrente de oração das terças-feiras, como a irmã lhe indicou. O templo estava lotado, o ar pesado com a intensidade das orações. O pastor ungido impôs as mãos sobre os enfermos, ungiu-los com óleo e declarou: em nome de Jesus, toda doença sai agora. Maria sentiu algo estranho percorrer seu corpo quando o pastor passou por ela. Não era apenas emoção, era como se uma corrente elétrica a atravessasse. Você vai ser curada, minha filha. Mas tem que crer de verdade. Não é só vir à igreja, é entregar o problema nas mãos de Deus, disse o pastor, olhando nos olhos dela. Maria começou a frequentar as vigílias de oração. Às vezes, chegava tão fraca que mal conseguia ficar em pé, mas as irmãs a sustentavam, orando com ela. Ela participou da campanha dos 7 dias de jejum e oração, mesmo com o corpo debilitado. Ofereceu o pouco que tinha no dízimo e nas ofertas, não por obrigação, mas porque, pela primeira vez, sentia que estava investindo em sua própria vitória. Deus não é injusto, Maria. Ele vê seu sacrifício, disse o pastor em um dos cultos, como se lesse seus pensamentos. O momento decisivo veio em uma fogueira santa de sábado. O templo estava abarrotado, o calor das orações quase físico. O pastor começou a clamar por milagres impossíveis, e o Espírito Santo moveu-se com força. Maria, de joelhos no chão, sentiu uma dor aguda no peito como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dela. Gritou, não de dor, mas de alívio. Quando abriu os olhos, estava suando, mas a febre havia desaparecido. O cansaço extremo que a acompanhava há meses tinha sumido. No domingo seguinte, ela voltou ao médico, tremendo de expectativa. Os exames foram repetidos. E então, o impossível. Não há mais sinais da doença. É como se você nunca tivesse tido leucemia, disse o médico, incrédulo. Maria chorou ali mesmo, no consultório. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão. Ela sabia quem havia operado aquele milagre. No altar da Igreja Universal, uma semana depois, Maria deu seu testemunho. Com a voz embargada, contou como Deus a tinha levantado do fundo do poço. Eu cheguei aqui sem fé, sem esperança, só com dor. Mas Deus usou esta igreja, estes pastores, estas irmãs que oraram por mim, para me mostrar que Ele é real. Não foi medicina, não foi sorte, foi Jesus. O templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam, outras levantavam as mãos em adoração. O pastor sorriu, emocionado. Isso é a Igreja de Cristo. Onde a fé não é teoria, é poder.
onde o impossível se torna possível. A lição que ficou. Maria não foi apenas curada, ela foi transformada. Hoje, ela serve na igreja como obreira, ajudando outros que chegam quebrantados, como ela um dia chegou. Aprendeu que a fé sem obras é morta, não adianta só pedir, é preciso agir na fé, participar das campanhas, jejuar, oferecer, lutar em oração. 2. Deus usa a igreja, não foi um milagre solitário. Foi através dos pastores, das irmãs, da unção coletiva que a vitória veio. 3. O milagre é o começo, não o fim, a cura foi apenas a porta. O verdadeiro milagre foi a mudança de vida, de uma mulher derrotada para uma guerreira de Deus. Muitas pessoas procuram Deus só quando a dor aperta. Mas eu aprendi que Ele quer nos abençoar sempre em saúde, nas finanças, na família. Basta crer e persistir, diz Maria, com os olhos brilhando. E assim, entre louvores e testemunhos, a história de Maria se tornou mais uma prova de que, na Igreja Universal do Reino de Deus, milagres não são lendas, são realidades para quem crê. Maria não parou por aí. Depois da cura, ela sentiu um fogo no coração que não podia ignorar. Se Deus tinha feito tanto por ela, como poderia ficar quieta? Começou a servir na igreja como voluntária, primeiro ajudando na limpeza do templo, depois na recepção, sempre com um sorriso e uma palavra de ânimo para quem chegava abatido. Eu conheço essa dor, eu já estive no lugar de vocês, dizia ela, apertando a mão de quem desabava em lágrimas no altar. Mas se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a de vocês também. Um dia, durante uma campanha de libertação, uma jovem chamada Ana chegou à igreja arrastando um peso invisível. Os olhos inchados de chorar, as mãos trêmulas, ela mal conseguia falar. Maria a viu de longe e reconheceu aquele desespero. Sentou ao lado dela no banco e, sem pressa, começou a contar sua própria batalha. Eu também achei que não tinha saída. Mas aqui, neste lugar, Deus me mostrou que Ele é maior que qualquer doença, qualquer dívida, qualquer vergonha, falou, enquanto Ana soluçava. Você quer ser livre? Ana balançou a cabeça, sem forças nem para dizer assim. Maria, então, pegou a mão dela e a levou até o altar. Não precisou dizer nada aos pastores, eles já sabiam. A unção que quebrantava corações naquela noite era forte. Quando o pastor impôs as mãos sobre Ana, ela caiu no chão como morta, mas se levantou diferente. Os gritos de dor viraram lágrimas de alívio. Eu me sinto leve, exclamou Ana, abraçando Maria. Como se algo tivesse saído de mim. Maria sorriu, lembrando do dia em que também se sentirá assim. Mas dessa vez, a alegria era dupla, ela não era mais só uma beneficiada pelo milagre, agora era uma instrumenta. Os dias se passaram, e Maria passou a frequentar as reuniões de intercessão, onde aprendia a orar com mais autoridade. Descobriu que a fé não era só para receber, mas para semear. Começou a jejuar pelas sextas-feiras, oferecendo não só seu dinheiro, mas seu tempo, suas noites de sono, suas forças. E Deus honrou cada gesto. Uma tarde, enquanto orava no templo vazio, sentiu o Espírito Santo lhe mostrar uma imagem, sua família, que há anos estava dividida por brigas e ressentimentos, sentada junto à mesa, rindo. Ela chorou, porque sabia que aquilo era uma promessa. Não foi fácil. Teve que perdoar, teve que humilhar seu orgulho, teve que insistir em oração mesmo quando as portas pareciam não se abrir. Mas, pouco a pouco, os corações começaram a amolecer. No Natal daquele ano, pela primeira vez em décadas, Maria reuniu filhos, netos e até um irmão com quem não falava há anos. Não houve sermões, não houve cobranças, só gratidão. E no centro da mesa, entre os pratos de comida, ela colocou uma Bíblia aberta em Jeremias 30:17, porque eu te farei curar as tuas feridas, diz o Senhor. Deus não só curou meu corpo, contou ela aos familiares, com a voz embargada. Ele curou minha alma, minhas relações, minha vida. E tudo começou quando eu decidi não desistir. Hoje, Maria não é mais conhecida como a mulher doente ou a viúva sofrida. Na igreja, todos a chamam de a guerreira. Ela lidera um grupo de oração pelas terças-feiras, onde ensina outras mulheres a lutar na fé. Sempre carrega consigo um caderninho onde anota cada milagre, os seus e os que vê acontecerem ao seu redor. Cada vitória que registro aqui é uma prova de que Deus é fiel, diz ela, folheando as páginas cheias de datas, nomes e promessas cumpridas.
E eu não vou parar até que todos saibam, não importa o tamanho do problema, na Universal, a última palavra é de Deus. Porque milagre, Maria aprendeu, não é só o que Deus faz por nós. É o que Ele faz através de nós, quando decidimos ser vasos nas suas mãos. E essa é a história. Essa história ainda está sendo escrita. Um dia, enquanto Maria organizava suas anotações no caderninho, uma jovem chamada Ana sentou-se ao seu lado no banco da igreja. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas seguravam um exame médico. Era um diagnóstico que ninguém queria receber: câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e a família já falava em preparar o pior. Minha irmã, eu não sei mais o que fazer, Ana confessou, a voz quebrada. Todo mundo diz que é melhor me conformar, que a ciência não tem mais jeito. Mas eu não quero desistir. Só não sei como lutar sozinha. Maria fechou o caderninho, segurou as mãos de Ana e olhou nos seus olhos com uma firmeza que só quem já tinha enfrentado o vale da sombra da morte poderia ter. Você não está sozinha, minha filha. Deus já tem a vitória preparada para você. Mas vai depender de uma coisa: você está disposta a crer além do que os seus olhos veem? Ana sentiu, mesmo com lágrimas escorrendo. E ali mesmo, entre os bancos da Universal, as duas se ajoelharam. Maria orou com uma autoridade que vinha de quem já tinha visto Deus mudar o impossível. Não foram palavras bonitas ou poéticas, foram palavras de guerra, de quem conhece o poder do nome de Jesus. Senhor, o inimigo quis roubar a vida desta serva, mas o Senhor é o Deus que ressuscita o que estava morto. Clamou Maria, com a voz firme. Em nome de Jesus, eu determino que cada célula doente neste corpo seja restaurada. Que os médicos fiquem surpresos, que a ciência não tem explicação, porque o Senhor é quem opera o sobrenatural. Ana sentiu algo estranho no peito naquele momento, não era dor, nem medo. Era uma paz que ultrapassava qualquer entendimento. Como se uma mão invisível tivesse tocado seu corpo e dito: levanta, filha. A batalha já está ganha. Nos dias seguintes, Ana não faltou a nenhum culto. Mesmo fraca, ela estava lá, segurando a Bíblia com força, declarando as promessas de Deus em voz alta. Maria a acompanhava, ensinando-a a jejuar, a orar com fé, a ignorar as vozes de derrota. Até que chegou o dia do retorno ao médico. O oncologista entrou na sala com um laudo nas mãos, o rosto sério. Ana, com Maria ao seu lado, respirou fundo e fechou os olhos por um instante, sussurrando: Senhor, seja feita a tua vontade. Não entendo, o médico disse, olhando para as duas com uma expressão de espanto. Os exames não mostram mais nenhum sinal da doença. É como se nunca tivesse existido. Ana abriu os olhos, incrédula. Maria, porém, não se surpreendeu. Ela apenas sorriu, pegou o caderninho da bolsa e anotou mais uma data, mais um nome, mais um milagre. Eu não falei? Disse ela, abraçando Ana com força. Deus nunca falha. Nunca. A notícia se espalhou pela igreja como fogo. Aquela que chegou quebrantada agora testificava com lágrimas de gratidão, segurando o exame limpo nas mãos. E Maria, a guerreira, mais uma vez provava que a fé não é teoria, é prática, é luta, é ver Deus agindo quando todo mundo diz que não tem jeito. Mas a história não parou por aí. Porque Ana, agora curada, não quis guardar aquele milagre só para si. Ela começou a trazer outras pessoas, parentes, amigos, até desconhecidos que ouviram seu testemunho nas redes sociais. E Maria, com seu caderninho cada vez mais cheio, continuava a mostrar que milagres não são coincidências. São respostas de um Deus que ouve, que age, que transforma vidas quando encontramos coragem para crer. Hoje, aquelas duas mulheres são só mais um exemplo do que acontece quando alguém decide não desistir. Porque na Universal, não importa se o problema é doença, dívida, família destruída ou qualquer outra batalha. O que importa é que ali, entre aquelas quatro paredes, Deus ainda fala. Ainda cura. Ainda faz o impossível virar realidade. E a história de Maria e Ana? Bem, ela continua sendo escrita. Porque toda vez que uma vida é transformada, é mais uma página desse caderninho que nunca para de crescer. E mais uma prova de que, quando Deus está no controle, o final sempre será de vitória. Naquele mesmo mês, enquanto Maria organizava seu caderninho de testemunhos, uma nova visita chegou à igreja.
Era o João, um homem de mãos calejadas e olhar cansado. Ele trabalhava como pedreiro há mais de 20 anos, mas uma dor nas costas o havia deixado quase impossibilitado de se mover. Os médicos falavam em cirurgia, mas ele não tinha dinheiro nem para os remédios. Já não aguento mais, pastor, confessou, segurando as lágrimas. Minhas crianças estão passando fome porque eu não consigo trabalhar. Maria, que estava por perto, ouviu a voz do Espírito Santo: fale com ele. Ela se aproximou e, com a mesma fé que havia visto Deus agir em Ana, colocou a mão no ombro do homem. João, Deus não te abandonou. Ele vai te curar hoje, assim como curou minha amiga. Você só precisa crer. O pastor então o chamou à frente, e a igreja inteira começou a orar. Não foram palavras bonitas, foram clamores de fé. João sentiu algo quente percorrer suas costas, como se mãos invisíveis estivessem desatando nós. De repente, ele se levantou. Sem dor. Sem limitações. Flexionou o corpo, saltou, e as lágrimas agora eram de alegria. Estou curado. Estou curado, gritava, enquanto a igreja explodia em louvor. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, João voltou à igreja com um envelope nas mãos. Pastor, Deus não só me curou, como me deu um serviço que vai pagar todas as minhas dívidas. E olha só, ele abriu o envelope, aqui está o dinheiro para a oferta do dízimo em dia. Porque agora eu sei, tudo vem dele. Enquanto isso, Ana, que antes mal conseguia sair de casa, agora liderava um grupo de oração para mulheres que passavam pelas mesmas lutas que ela. Se Deus fez por mim, faz por qualquer um, dizia, com os olhos brilhando. E era a verdade. Toda semana, novas pessoas chegavam à Universal com suas dores, suas angústias, e saíam com um testemunho para contar. Maria, emocionada, anotava tudo. Cada cura, cada restauração, cada vida que voltava a sorrir. Seu caderninho já não cabia mais nas mãos, mas ela não pensava em parar. Porque para cada página escrita, 10 novas histórias de milagres surgiam. E assim, entre lágrimas de gratidão e gritos de vitória, a igreja continuava sendo um lugar onde o impossível se tornava real. Porque quando a fé encontra um Deus que não mente, não há doença que resista, não há dívida que não seja paga, não há família que não seja restaurada. E isso, Maria sabia muito bem, era só o começo. Um dia, enquanto Maria organizava seus caderninhos cheios de testemunhos, uma mulher entrou na igreja com o olhar perdido e os ombros caídos. Era Dona Clara, uma senhora de quase 70 anos que arrastava consigo uma dor que parecia não ter fim. Seu filho, Lucas, estava preso há 5 anos por um crime que não cometeu. Todas as apelações haviam sido negadas, e os advogados já não tinham mais esperança. Meu filho é inocente, mas o mundo esqueceu dele, ela disse, segurando uma foto amarelada do rapaz, ainda jovem, sorrindo. Maria não hesitou. Pegou a mão de Dona Clara e a levou até a frente do altar. Aqui, Deus não esquece de ninguém, falou com firmeza. Naquele mesmo culto, o pastor orou com uma fé que contagiou a todos. Senhor, se o filho dessa mãe está preso injustamente, que a verdade venha à tona. Que as portas da prisão se abram, porque o Senhor é justo, declarou, enquanto a congregação clamava em uníssono. 3 semanas depois, Dona Clara voltou à igreja, mas desta vez não era a mesma mulher. Seus olhos brilhavam, e nas mãos, trazia um jornal com a manchete: Justiça anula condenação após novas provas, homem passa 5 anos preso por erro judicial. Lucas estava livre. E mais, o verdadeiro culpado havia confessado o crime depois de sonhar com um homem de branco que lhe disse: a verdade te libertará, mas primeiro, liberte o inocente. O testemunho de Dona Clara ecoou pela igreja como um trovão de glória. Muitos choravam, outros levantavam as mãos em adoração. Maria, com lágrimas nos olhos, anotou cada detalhe em seu caderno, mas desta vez, escreveu também uma oração de gratidão: Senhor, obrigada por me mostrar que, mesmo quando o homem diz o não, o Senhor diz o sim. E assim, a cada culto, mais vidas eram tocadas. Um homem que chegará em uma cadeira de rodas por causa de um acidente de carro se levantou e começou a caminhar, jogando as muletas para o alto. Uma jovem que sofria de depressão há anos sorriu pela primeira vez, dizendo que uma paz inexplicável havia invadido seu coração.
Um casal à beira do divórcio renovou os votos no mesmo altar onde, meses antes, tinham chorado por ajuda. A Universal se tornará não apenas um lugar de oração, mas um hospital das almas, uma corte de justiça divina, um refúgio para os que o mundo havia desistido. E Maria, que um dia entrou ali com o coração partido, agora era uma das muitas mãos que estendiam esperança. Seu caderninho virou um livro, seu medo virou coragem, e sua dor virou propósito. Porque quando Deus age, não há limite para o que Ele pode fazer. E naquela igreja, em meio a pessoas comuns com uma fé em comum, os milagres não eram exceção, eram a regra. E o melhor de tudo: cada história era apenas o início de outra ainda maior. Porque Deus, que começou a boa obra, não desistiria até terminá-la. E isso, Maria sabia, era uma promessa que nunca falharia. O milagre completo. Naquela manhã, enquanto Maria ajudava a organizar as cadeiras do altar, uma mulher entrou correndo, os olhos vermelhos de choro. Meu filho, os médicos disseram que não há mais esperança. Maria reconheceu aquele desespero era o mesmo que a havia levado ali meses antes. Sem hesitar, pegou suas mãos e levou-a até o altar, onde juntas clamaram como ela um dia fizera. 3 dias depois, a mulher voltou. Desta vez, com o filho nos braços, sorrindo. Os exames, inexplicavelmente, não mostravam mais vestígios da doença. Eles disseram que é um milagre, sussurrou a mãe, enquanto Maria abraçava ambos, sentindo o peso sagrado daquele momento. Não era apenas uma cura, era a confirmação de que Deus escreve finais onde o mundo só vê pontos finais. Reflexão final. A vida é uma teia de dores e milhares de pequenos milagres disfarçados de coincidências. Maria aprendeu que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de segurar a mão de Deus mesmo quando o caminho escurece. O altar onde chorou tornou-se o lugar onde viu Deus transformar cinzas em beleza não porque ela merecesse, mas porque Ele é bom, mesmo quando não entendemos. Lição de vida. Se você está esperando um milagre, não desista no ainda não. Deus não trabalha nos nossos cronogramas, mas sempre no tempo certo. E enquanto espera, seja como Maria, uma ponte para que outros encontrem a esperança que você já recebeu. Porque milagres não são só para nós, são sementes que, quando compartilhadas, crescem em histórias que o mundo não pode ignorar. E assim, entre lágrimas de gratidão e risos de quem já viu o impossível, a igreja continuou cheia. Não por acaso, mas por promessa.